Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo que o Senhor nos concede. Pedimos, Senhor, que abençoe o movimento jurídico espírita no Brasil e no mundo, para que possamos continuar a levar a doutrina espírita, noções de espiritualidade para os operadores do direito. Auxilia-nos em nossa tarefa, auxilia o nosso convidado à noite, para que ele possa contar com a boa assistência de seus mentores e que possamos ter um momento inesquecível de muito trabalho. Que assim seja, graças a Deus. O nosso querido Francisco Ferraz Batista, então, está com a palavra, vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Muito obrigado, Francisco. Nosso boa noite oficial a todos os irmãos e as irmãs, né? Ao amigo Hélio, honrado com o convite, evoco as vibrações dos bons espíritos, em nome de Jesus, para o cumprimento dessa honrosa tarefa. Um dos chamados pais da Igreja, a chamada Igreja Primitiva, naquele compasso em que se dividia da Igreja Primitiva para a Igreja Moderna, e que foi considerado um bispo da chamada Igreja Romana, Agostinho de Hipona, e que nós conhecemos como Santo Agostinho, ele vai fazer, em uma frase bem sintética, uma análise sobre as questões da justiça divina e também, por que não, da justiça humana. E se falando em direito, e com essa frase nós pretendemos abrir a nossa alocução. Disse ele, abre aspas, onde não há justiça, não há direito, fecha aspas. E, de fato, nós vamos percebendo, pela história da humanidade, que as coisas caminham nesse sentido, a fim de que, pelo processo evolutivo, o homem possa alcançar a compreensão das leis e, para e passo, possa aplicar a justiça com equanimidade, com magnanimidade, o que nós, evidentemente, pretendemos fazer com que a gente compreenda um pouquinho nessa nossa despretensiosa fala. E esse falando em justiça humana e esse falando em lei divina, evidentemente que temos que iniciar uma lei divina. E, ao iniciarmos com a lei divina, nós vamos a alguns exertos históricos antigos que nos remetem à compreensão da temática, né? As informações mais claras, mais patentes, mais, vamos dizer assim, compreensíveis das civilizações antigas no campo das leis, nós encontramos em 1772 a.C., com um código, uma codificação na Mesopotâmia, chamado Código de Hammurabi. Algumas pessoas pronunciam Hammurabi, não há problema nenhum na pronúncia. E esse código foi fruto do quê? Dos usos e costumes da civilização daquele povo, que chegou a uma necessidade de que se regulasse a vida em sociedade, principalmente na Mesopotâmia e falando aqui do Egito, não é? Esse código trouxe inovações interessantes, porque ele foi feito para proteger os mais fracos em relação aos mais fortes. Por quê? Porque as civilizações antigas, não é? E não vamos nem nos remeter aos homens das cavernas, porque isso é muito mais passado, ainda é um aprendizado até de tudo, mas as civilizações antigas imperava sempre a lei do mais forte, se é que podemos chamar de lei, a ação do mais forte. O mais forte sobrepujava o mais fraco e não tinha nenhum direito. As coisas não eram respeitadas, não é? Não existia, como temos hoje, um regramento legal em todas as nações do mundo. Era praticamente a decisão daqueles que tinham o comando, tinham o poder. E surge, então, essa codificação que tem esse objetivo de proteger os mais fracos em relação aos mais fortes. Mas, no conjunto do Código de Hammurabi, surgiram coisas muito interessantes. Por exemplo, na sua legislação, estava ali inserida alguns aspectos já que regulavam aquela sociedade, buscavam regular e que seriam, evidentemente, teriam um reflexo para o futuro.
porque havia nessa legislação a proteção às viúvas, aos órfãos, a proteção à mulher em razão do estupro. Havia também um apenamento, uma implicação do ponto de vista da ação do roubo, da receptação, e também se punia o falso testemunho, né? Eram avanços. Muito embora o conjunto dessa pena, dessa lei de Hammurabi, na sua expressão máxima, já foi conhecida, e é lá que tem origem, e não com Moisés, a chamada pena de Italião, né? E, embora esses avanços, essas preocupações, nós vamos ver que existia, deu um probleminha aqui, já está resolvido, vamos ver que existia a necessidade de punição, né? Falando no Código de Hammurabi, por que começamos com ele? Porque a presença de Moisés, que é na casa de Israel, ou da nação de Israel, pelos históricos que a gente encontra, e antes de Cristo, esse é o calendário que nós seguimos, ele vem descendo, não é? Então, 1772, Hammurabi. Já havia, então, um ensaio de legislação humana, né? Porque a presença de Moisés vai entronizar na Terra aquilo que nós conhecemos como a primeira lei divina, né? E é 1573, por volta disso, segundo os historiadores. Essa lei divina, ela tem, evidentemente, uma necessidade basilar do ponto de vista do Criador, vamos dizer assim. Trazer para toda a Terra uma informação da parte daquele que é considerado o Criador de como as coisas devem se comportar, pelo menos naquele tempo. Daí vai surgir o chamado Decálogo, ou os 10 Mandamentos, que nós conhecemos. Agora, analisando os 10 Mandamentos, nós vamos ter ali uma surpresa que poucas vezes a gente pode ter a capacidade de compreender. Os 10 Mandamentos, todos eles são obrigacionais, não há direito. Ainda não há direito. Vejamos aqui a ação da divindade para fazer com que houvesse um ordenamento próprio a se respeitar o princípio da criação. Porque se diz lá o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é uma obrigação, né? Aí os demais mandamentos vêm vindo, não vou citar todos, não matar, não roubar, não desejar a colheita do próximo, não, né? Não desejar a mulher do próximo, é tudo não, 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 é obrigacional. Por que isso? Porque, é claro, é uma fase ainda em que o homem é um tanto quanto mais guiado pelo instinto, né? É ainda um homem um tanto quanto embrutecido, né? Vamos dizer assim, no geral, na sua generalidade, e era preciso, então, uma lei severa nesse sentido. Por isso, redita a chamada pena de Italião, de certa forma, que já surgiu na Mesopotâmia. Mas os 10 mandamentos é um avanço do ponto de vista, claro, na Terra, porque é uma ação da divindade diretamente aos que são criados, para criar um ordenamento próprio de relação entre as pessoas e de respeito ao Criador. Diante dessa observação que nós julgamos fazer na introdução, evidentemente que outras civilizações vão agregar logo mais alguns valores, né? Algumas leis, algumas normas, fruto dos usos e costumes, porque a fonte natural do direito é o uso humano, é o uso e costume dos povos, não é? Então vão surgindo outras civilizações. Se lá na civilização de Israel surge a lei divina através do Decálogo, os 10 Mandamentos, que tinha esse aspecto obrigacional, surgiu também ali, a partir da presença de Moisés, uma legislação humana, que se consubstancia nos seus livros, no chamado Pentateuco mosaico, né? Primeiro livro, a Gênesis, a criação, onde está estabelecido ali os mandamentos obrigacionais. O segundo livro é um livro próprio de leis e legislação do povo, Levítico, o próprio nome diz isso, né? O terceiro livro, Deuteronômio, que é também extrato de normas e de leis, mas de usos e costumes do povo, tido como normas de comportamento que deviam ser seguidas. O quarto livro, números, datas de comemoração, data de comemoração do povo, e o quinto, a Gênesis, sob a ótica da religião, da criação, sob a ótica de Israel. Então, nós temos ali o surgimento de uma legislação humana nas relações sociais entre o povo hebreu, depois, é claro,
o povo judeu, porque eram 12 tribos, 10 ficam de um lado, não é guerra, já existia, não é, a tribo de Judá, e eles fundam o reino de Judá, por isso o judeu, e 2 fundam o reino da Samaria. Mas a legislação ela é própria para todos. Através desses cânones legais dispostos na Torá, que é a denominação que se dá aos 5 livros de Moisés, se estabelece ali toda uma norma de conduta da nação, uma norma de conduta do povo, que deve ser imperativamente seguida. E as outras civilizações, como falamos, também vão trazendo experiências no campo da relação social, e vai surgir, por exemplo, na Grécia, experimentos notáveis do ponto de vista da organização, como as polis, as cidades. Vai surgir também ali leis, né, próprias que eles foram criando, que davam proteção à sucessão, por exemplo, né, ao direito do legado, etc., e proteções outras que surgiriam ali ao casamento, uma série de atividades que vão sendo normas que refletirão no futuro. Eu sempre gosto, às vezes, de sugerir alguns livros, né? Existe um livro que retrata a história da Grécia Antiga, principalmente os direitos que vão surgindo ali, por um professor francês chamado François Coustel de Coulanges, e que lecionou em Paris no século XVIII. Mas é um livro que é um best-seller hoje ainda, em algumas livrarias de direito existe esse livro chamado A Cidade Antiga. Esse livro existe uma clareza de várias legislações que Grécia vai entronizando para a terra na relação humana. E tão importante que depois, quando Roma conquista a Grécia, ela absorve grande parte desses aprendizados, dessas normas da Grécia, para ir na frente e depois refletir na chamada legislação de Roma. Então, nós estamos vendo que a antiguidade, não dá para falar em muitos povos, pelo tempo, pela proposta, ela vai tendo seus experimentos no campo das leis, das orientações divinas, a espiritualidade na Índia, por exemplo, na Pérsia, com Zoroastro, com Zaratustra. Então, vários líderes vão surgindo nos povos, vão trazendo informações divinas e, ao mesmo tempo, colocando ao povo normas de conduta para que eles pudessem, evidentemente, evoluir enquanto sociedade. Feitas essas observações, nós queremos já dar um pulinho, nós vamos aqui num bate-volta, às vezes, na nossa exposição, a proposta é essa, mas na frente, exatamente no Livro dos Espíritos, né, na parte terceira, onde estão as leis morais da vida, que é uma proposição de Allan Kardec aos Espíritos Reveladores. O quadro fechado em 10 leis, e que inicia com a lei divina natural e se encerra com a lei de amor, justiça e caridade. Né? E os reveladores disseram que não estariam ali todas as leis do universo, mas, do ponto de vista moral, era um conjunto de leis que orientaria, sem dúvida, a humanidade no tempo e até para o futuro. E aí vamos na questão 875, onde Allan Kardec indagou os espíritos reveladores como se pode definir a justiça. Isso é importante, né, para a nossa proposição. E a resposta ela é muito simples, mas ela tem uma profundidade muito grande que, às vezes, a gente passa por cima, passando. Né? A resposta, a gente espera uma resposta, talvez, muito elaborada, e nada disso. Os reveladores disseram: a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Aí está a justiça. Né? Então, nós vamos vendo aqui que quando Jesus resumiu o decálogo, quando ele chegou na Terra, ele resumiu o decálogo, os 10 mandamentos, né? 10 mandamentos obrigacionais. Então, ele resume, porque perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei. E ele vai dizer: olha, amarás o teu Deus com todas as forças da tua alma e do teu coração. Esse é o primeiro, é o primeiro dos 10 mandamentos. E vos dou o segundo: amarás o teu próximo com a ti mesmo. Nesse segundo, ele resume os 9 mandamentos do decálogo, os 10 mandamentos. E a presença do Cristo é iluminar no campo da justiça, né, no campo do direito, principalmente no campo da justiça divina. Vem para a Terra trazer essa alegria, essa certeza, essa, né, boa nova de que nós estamos sob o império da lei divina, mas que nesse processo construtivista da humanidade, nós podemos, é claro, fazendo as nossas leis, aprimorá-las com o tempo
e com o desenvolvimento da inteligência. Então, a justiça, do ponto de vista do direito comum, é a aplicação da norma, né? A aplicação da norma. É um direito obrigacional que deve levar em conta a aplicação legal da norma, como dissemos, mas também a aplicação moral. E aí se reside um grande problema que nós temos vivido nos tribunais, imagino assim, e penso que estou dividindo com os nossos irmãos e irmãs, que é a aplicação da norma sem a conduta moral. Isso é um grave problema que a humanidade ainda se debate nesses momentos, nesses tempos em que vemos aí uma espécie de salada, entre aspas, na aplicação da vera justiça. Feita, então, essa introdução para a nossa proposta, a lei divina estabelece em si próprio, não é, como é um mandamento obrigacional, a punibilidade por um erro, ou, como diziam os antigos, por um pecado. É curioso notar que a punibilidade não está nos 10 mandamentos. Ela vem com a ação da legislação própria dos hebreus e depois dos judeus, que, interpretando os 10 mandamentos, então chegaram à conclusão que aquelas pessoas que não seguissem aqueles mandatos obrigacionais, eles teriam que ter uma pena, né, diante da lei divina. Porque aí surgirão os dogmas. O que é um dogma? A interpretação humana sobre as coisas divinas, tido como verdade. Uma verdade inconcusa. Essa palavra significa não cabe discussão, é assim e está acabado. Inconcusa. Então, vai surgir a punibilidade no seguinte sentido, resumidamente aqui, aqueles que aplicam a lei de Deus, a lei divina natural, e vivem sob o império dessa lei, quando morrem, eles vão receber uma pena, né? Na verdade, aqui seria uma gratificação, né? Que é o paraíso. Paraíso. Contudo, aqueles que não viverem segundo a aplicação da lei divina, né? E não desempenharem muito bem os mandamentos e cometerem equívocos, erros, o chamado pecado, quando morrerem, eles vão receber uma pena dura, que eles configuraram numa região de sofrimento, de penas eternas, que nunca terminam, e de suplício eterno, chamado inferno. É curioso que os experimentos dessa civilização dos hebreus, que dá origem aos judeus, não havia meio termo, eu já vou ser claro nisso, não havia meio termo na punibilidade. Ou é uma pena máxima para a recompensa, que aí não seria pena, por isso que eu usei a palavra gratificação, entre aspas, ou é uma pena máxima que não tem nenhuma salvação, não tem recurso, né? Não tem recurso lá no tribunal do inferno, não existe, né? Segunda instância, terceira instância, não existe nada disso, é sem recurso. Okay? Então, diante disso, a punibilidade é um conceito que nasce através da formação dogmática. Deus nunca disse aos homens que ele iria punir alguém. Até porque quando essa expressão castigo divino é uma expressão humana. Porque Deus não castiga. Nós é que nos autocastigamos ao ferir as leis que ele dispôs. Quebramos o equilíbrio, temos que repor o equilíbrio no lugar. Diante disso, as doutrinas antigas, as civilizações antigas, e mesmo a doutrina católica romana, sem crítica nenhuma, não é? Cuja religião foi fundada em 325 depois de Cristo, no concílio convocado pelo imperador Constantino, que havia reunificado Roma, que era uma tetrarquia romana. Então, ele tem uma série de confusões no Império, porque o Império dominava uma grande parte do mundo conhecido, quase todo, dentre eles o Oriente, onde estava ali subjugado ao domínio de Roma, a Palestina antiga, que comportava todos esses países que nós imaginamos hoje, inclusive Israel, porque Israel houve as chamadas diásporas e o povo deixou de existir como Estado e veio só novamente se reunir como Estado em 1948, com a decisão da ONU, né, numa faixa de terra que está lá hoje. Então, era aquela região toda dominada por Roma, né? E Roma é, evidentemente, uma base do direito que nós não podemos deixar de comentar rapidamente também.
Eu, quando fiz a faculdade de Direito, tive o prazer, a alegria, digo assim, de fazer a cadeira de Direito Romano. Ainda tem algumas faculdades que têm essa cadeira. Eu fiz Direito Romano 1 e 2. Né? E no Direito Romano, a gente vai vendo os experimentos da humanidade no campo da norma e da aplicação da justiça. Né? Claro, nós estamos falando aqui que não houveram imperadores sanguinários, nada disso. Né? Déspotas, nada disso. Roma viveu muitos conflitos, muitos confrontos. Mas ela deixou um legado para o futuro no campo do direito e refletiria depois no campo da justiça. Bebendo nas experiências da Grécia, né, a Roma vai criar uma legislação muito importante. Inicialmente, uma legislação esparsa, né? Não havia uma codificação, né, una, que vai se dar em 395 depois de Cristo com o imperador Justiniano, quando ele reúne a legislação esparsa de Roma e dá um código, uma codificação, um corpo, que ele dá um nome, então já conhecemos, Corpus Iuris Civilis, o corpo jurídico civil. Mas Roma reflete no direito para toda a humanidade do futuro no campo do direito. Né? Porque cometeu avanços, sem dúvida nenhuma, apesar das conquistas, cometeu uma série de avanços. Né? E permitiu aí que esses avanços, mais na frente, dessem vazão à aplicação consentânea da norma de acordo com o crime, dosando, inclusive, a aplicação da pena de acordo com a característica daquele que cometia o delito. É um reflexo para o futuro que foi depois muito bem aproveitado. Né? Exemplo, o julgador recebe lá o processo e aí ele vai ver o cidadão cometeu determinado delito, vai ver os antecedentes dele, né? A primariedade, era uma pessoa boa, né? Da sociedade, cumprir com suas obrigações. Em determinado momento teve um equívoco, um problema e cometeu um delito. Então, ao julgar, por isso que o papel do julgador, nós somos operadores do direito, mas o papel do julgador é um papel muito difícil, extraordinariamente difícil, porque ele tem que levar em conta tudo isso e tem que levar em conta a questão moral. Aí é que a gente se debate nos dias de hoje com essas problemáticas todas que conhecemos. Mas, diante disso, para entendermos a exata aplicação da lei divina, né, diante do processo evolutivo, não podemos deixar de fazer referência a Jesus de Nazaré, né, que foi o primeiro juiz magnânimo e moral da humanidade enquanto encarnado. Ele julgou. Há várias situações que ele comete determinada atitude e diz, inclusive, olha, vai, não peques mais. Ele sabia que a pessoa era um pecador. Né? A mais clássica é da mulher adúltera, que todos conhecemos. E a gente tem que fazer uma referência, mesmo breve. Né? Quando iam dilapidar a mulher, ele vai dizer, então, aos que estavam ali querendo dilapidar, tire a primeira pedra daquele que se estivesse sem pecado, sem erro consciencial. Né? E ninguém atirou, já sabemos. E ele fez o quê? Ele passou a mão na cabeça da mulher? Não. Ele tinha autoridade moral para isso. Então ele disse, olha, onde é que estão os teus acusadores? Se foram. Né? Aí ele faz uma fala apenas para levantar ela. Fala, eu também, então, aqui não te acusarei, mas vai e não tornes a pecar. Essa frase é sintomática, ele está julgando. Porque ele tinha essa condição, né, própria. Então, Jesus é esse juiz, vamos dizer assim, incorruptível que a humanidade recebeu também no campo da aplicação da justiça divina, nesse contraponto que sempre fazemos com as questões da aplicação da justiça humana. Mas aí, em se falando em justiça e direito, né, nós queremos voltar novamente ao Livro dos Espíritos, para a proposição continuada da nossa exposição. Exatamente na primeira lei, na lei divino-natural, quando Allan Kardec vai indagar na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. A resposta é clara e clássica. A lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu me lembro que eu
adorei uma frase do Espírito Emmanuel, em que ele disse assim, não, quando eu comecei a ser espírita, eu fiquei pensando muito naquela frase. Ele disse assim, olha, é uma obrigação que vai surgir. Ele disse bem assim, abre aspas para Emmanuel, se você ainda não conhece as verdades do Evangelho de Jesus, estás livre para fazer o que queres, vírgula. Mas se você já conhece as verdades do Evangelho de Jesus, estás livre para fazer o que deves. É outra coisa. Então, a lei, a norma, impõe um dever. Né? Se a lei é divina, esse dever é divino. Se a lei é humana, é um dever humano, claro. Né? Então, às vezes, a gente entra nessa questão, nessa dicotomia, eu vou cumprir a lei, não vou, mas essa lei ela não está de acordo. Existe na nossa sociedade brasileira um ditado que tem lei que não pega, né? Já ouvimos essa locução. Né? Mas as leis são as leis, elas estão aí. Né? A gente aprende logo na faculdade aquele ditado latino, né? Dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei. E a gente tem que estar sob o império dessas leis. A humanidade vai receber uma inovação no campo da lei, que poucos têm se apercebido. Porque precisa, é claro, ter a oportunidade de conhecer. Dentre as normas humanas, dentre as leis divinas que vão chegando e sendo esclarecidas para nós, há uma que é imperativa e podemos dizer que é uma lei divina, e não deixa de ser uma lei divina. Né? É uma lei que veio com a doutrina espírita para a Terra, a partir da chegada do Livro dos Espíritos, que sabemos, em Paris, em 18 de abril de 1857. Dentre essas leis morais, a última lei, que é o corolário dessas leis, a lei de justiça, amor e caridade, e ao analisarmos todo esse conjunto das 10 leis morais, nós vamos extrair que é uma lei que nós estamos submetidos a ela todos os segundos e minutos da nossa existência. Todos. E essa lei reflete a justiça divina no nosso dia a dia. Né? E já estamos falando, muitos dos nossos irmãos e irmãs já devem estar lembrando, estamos falando da lei de causa e efeito, ação ou reação. Né? Significando, comumente conhecemos, que se a causa é boa, o efeito é bom. A causa é má, o efeito é mau. Se a causa é boa, tem uma reação boa. Se a causa é má, tem uma reação má. Essa é uma lei divina, dentre as leis que vão chegando da parte da divindade para nós. Mas ela chega atrelada a uma conjugação ancorada em duas situações que são vitais para a compreensão da sua autoaplicação natural na nossa existência. Ela está ancorada em dois marcos da nossa existência e todos temos essa possibilidade, não importa se é espírito ou não é espírito, pode ser que os que não são não aceitem, porque não têm a oportunidade de se direcionar mais a fundo sobre isso. E nós estamos falando, evidentemente, sobre dois princípios claros, né, que estão na conjugação da doutrina espírita. Né? Aliás, é um princípio, o outro está acoplado, essa outra informação, a esse princípio, ao princípio da reencarnação. A reencarnação, na questão 66 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar aos reveladores qual é a finalidade. Aliás, ele começa, a finalidade está na 167. Ele começa na 166 dizendo o seguinte: como pode um homem que não logrou atingir a perfeição numa vida lograr fazê-lo? A resposta é muito curiosa, porque os espíritos vão dizer que sofrendo a prova de uma nova, né, encarnação. Né? E aí, na 166B, ele vai indagar. Então, o homem tem várias vidas sucessivas? A resposta é clássica dos reveladores. Sim. Os que dizem o contrário querem mantê-los na ignorância. Para na 167, ele indagar a finalidade da reencarnação. Aí sim, a finalidade é dupla. A primeira finalidade é a expiação. O que é a expiação? A expiação é, propriamente, uma pena. É uma devolução. É um efeito da aplicação da lei divina. O efeito da aplicação da lei que determina que nós precisamos fazer aos outros que gostaríamos que nos fizessem.
fruto de alguns desequilíbrios que nós cometemos em outras vidas. Do ferimento às normas divinas e, às vezes, às normas humanas, causando muito desacerto, desajuste, desconforto a outras criaturas. Então, agora a gente vem sob o império dessa lei, causa e efeito, né? Expiar. Claro, não vamos entrar no terreno, não dá tempo da expiação, pode ser feita pelo amor, inclusive. A outra finalidade, melhoramento progressivo da humanidade. Nisso entra o melhoramento da legislação, inclusive, humana. Entra aí a oportunidade de a gente não só refazer o caminho, como construir um caminho novo e construir uma sociedade nova, através da própria ação nossa. Por que é a sociedade? É a reunião de todos nós. O homem é fruto do meio onde ele vive. Esse é o princípio da sociologia. Então, o melhoramento progressivo da humanidade é essa possibilidade de nós otimizarmos as nossas leis humanas, para que ela tenha uma paridade com a lei divina o quanto mais possível. Dentre esse princípio, há um fato, um fundamento, que eu ia colocando como princípio, mas não é, está ancorado nesse, e que está na questão 392 do Livro dos Espíritos. Ali, o revelador, Allan Kardec perguntou aos reveladores, né, qual é a finalidade do esquecimento do passado. Eles vão dizer que é uma bênção divina, estou resumindo, e que, esquecendo o seu passado, o homem é mais senhor de si. Significa o quê? Significa que toda a proposta de retificação humana deve compreender as possibilidades de que o apenado no campo da lei tenha condições de refazer a sua caminhada. Do ponto de vista humano, está ligado à dosagem da pena. Do ponto de vista divino, como é que está ligado? Está ligado a essa possibilidade de você, né, ter através do esquecimento do passado, que é uma bênção divina, né, livre a sua mente para recomeçar de novo, longe dos erros, dos equívocos, dos pecados, entre aspas, que você cometeu. Então, eu estou fazendo uma ligação para logo mais entendermos uma proposição final, né? Importante, então, sabermos que essa situação está ligada à chamada lei do dever. Assim, diante disso, nós precisamos levar em conta que a justiça, para ser aplicada, ela deve ser ancorada em leis que promovam, né? Porque pode existir a formação de leis que sejam, vamos dizer assim, visem uma parte só, sejam interesseiras por uma parte da comunidade, por alguns, né? E sejam leis que o legislador faça para entender interesse pessoal. Isso tem muito, não é só no Brasil, não é em todos os países. Então, como é que a gente vai entender a justiça e o direito quando há desequilíbrio na proposta da norma? É uma coisa complicada. Daí, quando nós fazemos essas situações, o homem faz, ele cria débitos pesados, que somente a reencarnação vai ajudar. Mas aonde ele vai se propor a expiar, tendo nova chance de melhorar. E onde ele vai ter, então, a ancoragem do esquecimento do passado para poder refazer essa caminhada. Ora, falando nisso, nós temos, então, como finalidade precípua da aplicação da lei e da justiça, a necessidade de que nós possamos conhecer cada vez mais a lei divina. Porque ao conhecer cada vez mais a lei divina no seu conjunto, porque não é só uma lei, ela vem sendo lançada na Terra aos poucos, cada vez mais, as religiões vão trazendo essas informações, as coisas vão chegando sob a ótica do espiritismo pela intuição, pela mediunidade, né? A gente vai ter, então, a oportunidade de, conhecendo essas novas revelações, modificar o nosso comportamento diante da norma, da aplicação da lei, compreendendo, às vezes, o deslize do legislador, compreendendo, às vezes, o deslize daquele que cometeu um delito, né? Onde a gente vai conseguindo ver um horizonte de justiça melhor, onde vai conseguindo com que a gente faça compreender que o julgador
ele tem condições de cada vez ir melhorando a sua conduta própria para julgar, inclusive. Isso vamos deixar até mais claro daqui a pouquinho. Esses aspectos da justiça divina, né? Jesus de Nazaré, como falamos, foi aquele que ofertou um sinal de alerta para nós se a gente descumprir as leis, né? Principalmente a lei divina. E ele já trouxe ali a aplicação da justiça da lei divina em 3 situações em que ele, vamos dizer assim, repetiu o ensino com o mesmo fundamento. É muito curioso. O Evangelho de Jesus ele é simétrico, ele tem um encadeamento. E Jesus tem situações que ele repete, né? Se a gente for a um estudo lógico do Evangelho, a gente vai ver. Então, do ponto de vista da ação humana, do cumprimento da lei divina, do cumprimento da lei, do cumprimento das normas, né? Ele vai dar um ensinamento geral, em que ele deixou 3 marcas claras para que a gente pudesse compreender. E aqui, ao falarmos nisso, a gente já vai compreender. Ele disse em certa ocasião, né? Está no Evangelho de Mateus 7, 21 até 37. São 3 formas que ele repete a mesma coisa. Depois está também no Evangelho de Lucas 6, 46 a 49. E primeiro ele disse, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E o que é essa vontade de Deus? É viver sob o império da lei divina, conhecer a lei e aplicá-la. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí na terceira parte do Livro dos Espíritos está ali, na questão 621, quando Allan Kardec vai indagar os reveladores. Onde é que estão escritas as leis de Deus? A resposta é clara e clássica, na consciência. Ora, mas aí a gente fica, às vezes, num contraponto. Mas se está na minha consciência, como é que eu erro? Interrogação. Está na minha consciência, está na consciência de todos nós. Como é que a gente erra? Aí é que está o grande desafio do aprendizado, porque a gente tem ela no estado natural, a lei divina ou natural. É preciso que a gente, conhecendo ela, a gente exercite pela vida fora, pela vivência, pela conquista das coisas, pelo desenvolvimento da inteligência, exercite de maneira lógica a não conflitar com ela. Para isso, Deus nos deu um instrumento, está na questão 122 do Livro dos Espíritos, que é o livre-arbítrio, que é o quê? Capacidade de pensar e logo agir. Não confundir com o exercício da vontade, que é outra coisa. Eu posso até pensar mal, mas seguro, refreio, não cometo o delito. Mas eu posso pensar mal e cometer o delito. Estou usando o livre-arbítrio. Não é? Se não fosse o livre-arbítrio, seríamos um robô teleguiado. E não é assim. Não é? Então, as leis estão conosco. As leis divinas estão na consciência. Mas é pelo processo mesmo de aprendizado que eu preciso fazer as escolhas. Daí o surgimento do chamado bem ou mal que nós conhecemos. Porque se eu conhecendo a lei não coloco ela, ou não me aplico nela, ou não vivo ela de acordo com o que ela disse, ora, consciencialmente eu vou verificando que eu estou cometendo um equívoco diante da lei. Significa dizer que não dá para alegar ignorância. Quando você vai à legislação humana, o que é que diz o juiz na legislação humana? Que ninguém pode alegar ignorância da lei humana. Mas, meu Deus, é um conjunto de leis. Olha, em qualquer atividade do direito civil, tributário, trabalhista, o que tem de norma todo dia surgindo, como é que você vai conhecer tudo? Mas isso é uma simetria com o que está diante da lei divina natural. Como é que eu vou conhecer todas as leis de Deus? Mas elas estão na consciência. Mas como é que está na minha consciência? Eu não sei. Aí que está, é o exercício, a vivência, o aprendizado, o desenvolvimento da inteligência. A inteligência, tal qual o amor, cada vez ela aumenta se você investir nela. Investindo no amor, você passa a amar mais. Investindo na inteligência, você desenvolve ela mais. Ao desenvolver mais, você tem acesso aos seus arquivos próprios, né, do espírito, onde está ali registrada a lei de Deus. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor. Por quê? Porque eu posso conhecer até, também tem essa. Mas eu não vivo de acordo. Conheço a lei divina, não vivo de acordo.
Conheço a lei humana, não vivo de acordo. Foi isso que levou Jesus a dizer a uma das classes do Sinédrio, que é uma das classes, né? Os fariseus, os saduceus, os levíticos, os juízes, os senadores, a gerousia de Israel era composta de classes. Os máximos eram os senadores. Nicodemos era um senador. Daí tinha os sumos sacerdotes. Tinha os juízes. Gamaliel ben Rabã era da classe dos juízes. José de Arimateia também era da classe dos juízes, da gerousia de Israel. E tinha os fariseus. Né? Os fariseus eram aqueles que sabiam a lei de cor e salteado, mas não viviam de acordo. Né? Isso também existe. Por isso eles foram, entre aspas, palavra minha, Francisco, impiedosamente advertidos por Jesus. Porque em várias ocasiões ele vai dizer isso. E é isso que ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, darão no reino dos céus. Ele vai dizer que os fariseus, a certa ocasião, ele disse, raça de víboras, afastai-vos de mim, raça de víboras. Noutra ocasião, ele diz que eram iguais a túmulos caiados e brancos por fora, mas podres por dentro. Porque conheciam, mas não aplicavam. Aí que está a dicotomia entre a lei divina e a lei humana. Mas, ao mesmo tempo, está também a dicotomia em conhecer as duas e não viver de acordo, que é um desafio que nós temos. Né? Na outra passagem, então, que está em Mateus 7, 13 a 14, ele vai repetir isso, com outras palavras. Passai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É o mesmo ensinamento com outro enfoque. Ou seja, cumpra a lei. Se você não cumprir a lei, você não vai passar pela porta estreita. Você vai passar por outra porta. E nessa outra porta, quando se abre ela, essa porta larga, ele repetiu agora de outro jeito. Né? Ele vai dizer em Mateus 1 a 14, a parábola do festim das bodas. O Senhor que mandou convidar as pessoas, foram convidados, os que foram convidar foram mortos, né? As pessoas não aceitaram, mataram os que foram convidados. Aí o Senhor ficou, diríamos nós, não é assim, mas só para entendimento, irado, né? Mandou convidar todo mundo, né? Encruzilhado, não deixar, em qualquer lugar. Traga todo mundo, todo mundo. É a aferição da justiça. É o que está agora no novo milênio para acontecer de uma maneira acentuada. Traga todo mundo aqui na festa. Aí ele foi lá visitar a festa, né? Aí ele viu que tinha lá, o Francisco não tinha túnica nupcial. Meu Deus. Olha a pena. Lei, pena. Lei, justiça. Atai pernas e braços e jogai nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Significa que a lei ela precisa ser aplicada. E se ela é aplicada de uma maneira contundente como essa, é porque o espírito é rebelde, porque ele já erra há muito tempo, que ele contraria a lei há muito tempo. Então, nós temos hoje, por exemplo, ligando a essas três situações, em que Jesus repete esse ensinamento no campo da lei e da aplicação da justiça, uma dicotomia muito grande na sociedade. O direito natural é desrespeitado a todo instante. O direito à vida tem sido agredido de uma maneira, quanto mais. Meu Deus, a vida começa na concepção. São dois líquidos, né? O ovo, né? O óvulo e o espermatozoide. A gente vai estudar que nesses líquidos estão os chamados gâmetas ou gametas, está ali todo o registro da vida do espírito, as condições genéticas, que ele terá que apresentar depois, as condições das suas conquistas, né, do conhecimento, né, as suas vivências, os seus defeitos, que ainda são muitos em todos nós, e as virtudes poucas que já conquistamos. Ao eliminar a vida, no momento da concepção, nós cometemos um crime que nós não temos condição de cometer. E aí me remete a uma lembrança sobre a chamada pena de morte também, ligada ao aborto. Porque o aborto é um crime nefando, né? Então, ligado ao aborto. E me remete a isso pelo seguinte. Existe um grande filósofo italiano, né, chamado Cesare di Bonacenna. Ele utilizava-se de um pseudônimo também, Marquês de Beccaria. Todos que fizemos direito vão lembrar disso. Ele escreveu um livro pequeno, não é grande, extraordinário,
chamado Dei delitti della pena, dos delitos e das penas. A abertura do livro é antológica, porque ele vai falar sobre a morte, a pena de morte, né? E ele vai fazer uma homenagem à época à rainha mãe da Rússia, Isabel de Petrovna. E aí que ela tinha abolido a pena de morte na Rússia naquele tempo. Aí ele vai dizer assim, prestemos atenção. O ofício da morte pertence a Deus. Nós não temos esse direito. E para compreender que nós não temos esse direito, vamos dizer que façam um plebiscito sobre o aborto, sempre estão tentando aí de novo. Sempre se tenta por aqui, por lá. Um plebiscito sobre a pena de morte. E aí você vai lá e diz o plebiscito, não, eu concordo. Eu concordo, pode matar. Eu estou dando uma outorga, uma procuração para matar, de um direito que eu não tenho. Esse direito pertence a Deus, não é meu. Logo, se for aprovado o aborto, a pena de morte, vamos dizer assim, as consequências, cada morte que advir disso, refletirá no nosso espírito. Para a posteridade, porque Deus é eterno, o espírito é imortal. Então, aí, meus irmãos, é milênios de sofrimento, como temos muitos passados por aí. E em outras, lá que está as trevas exteriores, o pranto e o ranger de dentes. É isso que a gente vai entender, essa informação do Cristo. Então, nós precisamos estar sempre atentos na questão do direito natural, da justiça, da aplicação da verdadeira justiça, né? O direito à vida deve ser respeitado em todos os sentidos, né? Se nós que estamos aqui nessa assembleia aqui, nós que estamos falando, nossos pais, vão dizer, mas isso é comum, isso é apelativo. Não, isso é verdade. Se nós tivéssemos vivido, nossos pais não tivessem dado chance, nós estaríamos aqui. Por mais que se incomodem e achem que isso é uma coisa careta, nunca. É uma coisa muito profunda, né? Então, nós não temos o direito de dar uma outorga de um direito que não possuímos. Isso só pertence a Deus. Diante disso, meus irmãos, diante da nossa proposta que nós elegemos para hoje, nós queríamos dizer ainda, inclusive, que aplicar a justiça exige, por certo, uma condição muito severa. E o exercício da aplicação da lei e da justiça é o exercício de todos nós. Os que somos pais, por exemplo, julgamos os filhos. E temos a necessidade e o direito de fazer isso. Porque a paternidade, a patermaternidade é uma missão. Está no livro dos Espíritos, é uma missão. Ora, se eu vejo um filho meu no equívoco, eu tenho que orientá-lo. Olha, não é por aí. Claro que ele vai ter o livre-arbítrio dele, mas eu tenho que orientar. Se eu não orientar, eu estou sendo mau exercício, estou tendo um mau exercício da lei divina. E eu vou ser apenado por isso. Por quê? Porque era uma missão que eu estou descumprindo. Tudo isso reflete hoje na vida em sociedade. Vivemos agressões familiares terríveis, né? Parece que campeia aí fora, com todo respeito, uma anarquia. E é isso mesmo que visa as chamadas organizações dos espíritos inferiores, que aconteça nesse limiar da nova era que nós já estamos vivendo. Esse descortinar de um novo tempo, que deve ser um tempo de justiça, de amor e de caridade. E daí porque aqueles de nós que não nos esforçamos, não acompanharemos esse tempo. Não é isso, não é o Francisco que está falando, é a lei. Estamos falando da lei, é a lei divina, né? Que vai se sancionar sobre nossas cabeças, sem dúvida nenhuma. E aí nós vamos lembrando que cabe muito para nós, como criaturas que vivem sob uma organização social, sob a tutela do Estado, né? Quanto mais possível, não só vivemos de acordo com a lei, mas também lutarmos pelo exato cumprimento da norma das leis, né? Para que se faça a verdadeira justiça. Eu me permito ler aqui aos irmãos, e, por favor, entendo que eu não estou fazendo propaganda, mas que veio a inspiração. O Hélio tem dito aí que eu tenho tido a oportunidade de escrever alguns livros, né? Todos os meus livros eu cedo os direitos naturais, né? Os direitos autorais, não vivo disso, né? Faço
a minha vida o exercício da advocacia, né? E tenho tido a oportunidade de receber algumas intuições e escrever algumas obras. Então, são livros que são... Eu acho que eu tenho um tempinho aqui de 5 minutos, estou olhando no relógio aqui, Joel. Então, eu tenho tido a oportunidade de receber essas intuições. São livros escritos à mão, não é? A minha esposa digita tudo. E tenho a felicidade de ter tido alguns amigos do movimento que me brindaram com prefácio. E o primeiro livro que eu pude lançar chama-se Nos Tempos de Paulo, prefaciado pela nossa irmã Sueli Calda-Schubert. E eu tirei aqui um trechinho, né, que eu acho que se encaixava na proposta. Eu estou falando aqui de um momento, porque ele é um romance espírita, né, porque ele é todo romanceado, mas doutrinário, né, diálogos, vivências, etc. Né. Depois, se o Hélio quiser, a gente pode deixar as editoras, quem quiser pedir, né. Então, retrata aqui um julgamento que houve em Antioquia da Psídia, em que um perseguidor de Paulo, né, era chefe da sinagoga local, né, queria que ele fosse preso, ele estava lá pregando. E ele acabou desrespeitando Roma e o procônsul lá mandou prendê-lo. E ele foi a julgamento. Enquanto ele estava preso, na sinagoga, os pares dele, né, que o visitavam, fizeram ali uma intriga. E disseram na sinagoga que ele tinha, de fato, cometido crimes, etc., para pegar o lugar dele. Isso está muito comum, né? Até nos centros espíritas, tem que tomar cuidado com isso aí. Pegar o lugar dele. E ele ficou decepcionado. Então, aqui tem o julgamento dele. Mas eu vou colocar ler só um trechinho da decisão do procônsul, que inclusive absolveu ele. Diz assim, procônsul Cneu Domício Scórbulo, na época: Roma, senhores, tem cometido excessos. É certo, mas Roma também tem cometido acertos, que, se não são generalizados, não deixarão de ofertar legado de aplicação da vera justiça que particularmente entendo refletirá um dia no futuro da humanidade. E o legado do direito romano é muito importante, né? Nós citamos isso. E ele vai dizer aqui, a lei é dura, mas o aplicador da lei deve agir com humanidade. É a questão moral, que a gente vê longe hoje dos nossos tribunais, infelizmente, não estou generalizando. Tem exceções que não vem ao caso citar. É porque essa ausência dessa compreensão exata da lei divina faz com que a sociedade se ressinta muito. E aí nós tivemos, então, como disse, são dois trechinhos que queríamos ler, no 5º livro que nós pudemos lançar pela Livraria Leal da Mansão do Caminho, que também teve o prefácio da Sueli, e que retrata a história. São livros que retratam o cristianismo primitivo e aqueles que caminharam o cristianismo para aquele tempo. E aqui a história retratada é de Irineu de Lyon, né, que é um discípulo de Policarpo, que era o discípulo de Inácio de Antioquia, que era o discípulo de Paulo. A história vai nesse caminho. E nós, então, separamos aqui um trechinho, para finalizar a nossa exposição, de um senador romano que foi acusado de ser cristão, e ele foi julgado. E no seu julgamento, ele foi condenado, inclusive, e foi assassinado por Roma, né, por ele se dizer cristão. Então, ele vai dizer aqui um trechinho que eu gostaria de ler, que reflete a questão da justiça e do direito. Ele começa aqui. Talvez seja esta a primeira vez que o Império esteja ouvindo esta definição direta de alguém que exerce uma autoridade política em Roma. Porém, sinto em minha alma que dia virá, no futuro, em que a Roma poderosa e fria haverá de se dobrar às palavras simples e profundas daquele que é também chamado de carpinteiro de Nazaré, que desastradamente um antigo cônsul de Roma condenou à morte, sem que ele tivesse infringido qualquer lei, e ao fazê-lo, a nação mais poderosa da terra adornou-se de fraqueza e trouxe para si uma chaga viva que muito custará para curar
no futuro, porque não se pode eliminar as palavras da verdade com lanças e escudos, e muito menos com arrogância, orgulho, egoísmo e torpeza, que são manchas que vêm há muito tempo maculando a nossa nação. Ante a vossa autoridade, e ao lado daqueles que imaginam serem meus irmãos no Senado, e olhando para este povo sofrido, levanto bem a minha cabeça e olho para os céus. E destas escadarias, vejo este sol maravilhoso que cresta tudo e todos, que fornece as energias para a manutenção da vida sem nada nos cobrar, que engalana as ruas, as praças, as estradas poeirentas, as herdades dos poderosos e das choupanas dos pobres, e produz os reflexos maravilhosos sobre as águas do mar e do Tibre, e estampado na aura destes brilhos, posso ver o que vós não podeis. Vejo o futuro, onde nossa nação vai dividir suas fronteiras e ser invadida por aqueles a quem temos escravizado e a quem nada temos concedido. Vejo a queda do vosso poder, ó César Cômodos, era a época o imperador Cômodos, e vejo os rios de sangue que vários dos vossos antecessores, vós e alguns de vossos sucessores, fizestes e farão correr do solo sagrado de uma Roma muito distante do sentimento da lei, da justiça e da fraternidade. De fato, viver sob o império da lei é um desafio. Mais ainda, viver sob o império da lei divina, que estamos submetidos. Mas nós temos a oportunidade, para finalizar, bendita, da parte do Criador, que ao estabelecer as suas leis, estabeleceu também a lei do amor. A lei maior, né? Vamos dizer assim, porque é ele próprio, emana dele próprio, tão bem vivida, sentida, divulgada pelo Messias, o enviado, Jesus. E a lei de amor é a única saída, vamos dizer assim, nos momentos mais delicados da existência. É a única saída mesmo. Porque quem ama, compreende. Quem ama, perdoa. Quem ama até pode julgar, mas com magnanimidade e com misericórdia. Quem ama sabe que deve cumprir as leis de Deus. Então, diante disso, essa foi a nossa proposta despretensiosa, agradecendo o carinho, a atenção dos nossos irmãos e o honroso convite do meu irmão, meu amigo Hélio Loureiro. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido Francisco Ferraz pela disposição da noite. Lembramos que os livros do Francisco estão à disposição na livraria do IEBM, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, na rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói, que atende também a pedidos pelo e-mail, pelo telefone, estão fazendo entregas em casa nesse período pandêmico. Então, quem quiser conhecer os livros do nosso querido expositor da noite, basta fazer contato com o IEBM, que eles fazem a entrega em casa, ou quem for ao centro de Niterói, pode passar lá na antiga livraria da então Federação, e que terão a condição de conhecer os livros do nosso querido Francisco. Se você A me você, Francisco, permite, nosso muito obrigado. Por não. Se você me permite só um minutinho, apenas porque Sim. é uma questão que pode ajudar as instituições que a gente ajudou, né? O primeiro livro rapidinho, nos tempos de Paulo, retrata a segunda viagem de Paulo, a terceira viagem, e os personagens que se envolveram com ele, né? Inclusive Silas, Timóteo, Lucas, que é o evangelista depois, né? Depois que ele faleceu, Paulo desencarnou, eu achei que também, fiquei pensando assim na desencarnação dele, falei, que será que aconteceu com o cristianismo logo depois dele? Aí tivemos a intuição, escreveu o segundo livro, Testemunho pelo Cristo, que tem o prefácio do Haroldo Dutra, né? E que retrata a história de Inácio de Antioquia, que quem pegou o achote das igrejas cristãs e levou para frente, né? E ele tinha um discípulo chamado Policarpo, da cidade de Esmirna, na Anatólia, hoje território da Turquia. E depois veio a intuição de continuar a história,
E o terceiro livro é Testemunho pela Verdade, que retrata a história exatamente de Policarpo de Esmirna, que carrega a bandeira do cristianismo primitivo. E ele tinha um discípulo também, que era Irineu, né? Conhecido como Irineu de Lyon, que dá origem àquele que segue a bandeira do cristianismo primitivo depois, que é esse quinto livro, né? O Testemunho pela Verdade, que é o terceiro, tem o prefácio da nossa irmã Sandra Borba Pereira, lá do Rio Grande do Norte. É só para ter uma linha assim, para ler, Isso. quem quiser ler, lê a partir do primeiro, porque a história tem uma sequência. Ok? Obrigado. Ok. Muito obrigado a você, Francisco, pela disponibilidade, por ter aceito o convite da Associação Jurídica Espírita do Estado do Rio de Janeiro e ser o nosso orador convidado desse 19º Encontro Fluminense da Doutrina Espírita com Direito, aonde tivemos a oportunidade de ouvir a palavra balizada do nosso Francisco Ferraz. Nós vamos fazer a nossa prece final, lembrando mais uma vez que os livros do nosso Francisco, todos os direitos autorais foram doados, e os livros que você comprar no IEBM vai ajudar na manutenção da obra social do Instituto Espírita Bezerra de Menezes e também, é óbvio, do Instituto Dr. March, que é uma instituição quase centenária na cidade de Niterói. O nosso muito obrigado ao Francisco. Vamos fazer a prece para encerrar os trabalhos dessa noite. Amado Senhor Jesus, revivemos em nossa tela mental, Senhor, os tempos primeiros daqueles agrupamentos que tiveram a coragem de levar adiante a tua proposta. Esses pioneiros, Senhor, que deixaram um laço de luz, com muita fé e coragem, trazendo para nós os princípios daquilo que nós iríamos entender mais à frente com Allan Kardec e a doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus, pelo trabalho da noite, pela exposição, pelo estudo, e pedimos, em especial, que abençoe ao nosso querido Francisco, para que ele possa continuar firme no propósito, abraçado, de divulgar a tua doutrina. Se conosco, guia-nos, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A todos vocês que nos acompanham,